Não apenas um dia de reapresentação no CT do Parque Gigante, mas também um dia de reuniões, reavaliações e questões muito importantes para a continuidade do primeiro semestre do Colorado. Para onde vai o Inter após essa derrota para um time do Grêmio, um time remontado e um time feito em 40 dias? Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tô aqui no CT do Parque Gigante, né? A representação do Internacional agora na tarde dessa segunda-feira, depois da derrota por 2-1 para o Grêmio na Arena, agora neste domingo, 8 horas da noite, né? O jogo que marcou a 10ª rodada do Campeonato Gaúcho e deixou o Grêmio cada vez mais lá na frente, né? Não tem nenhuma mais possibilidade de o Internacional buscar em pontos para tentar decidir, né? Ainda que já era remota a possibilidade, né? Mas existia matematicamente ainda essa questão. Não há mais, né? Numa eventual final, decide na Arena. Começa no Beira-Rio, decide na Arena. Inclusive, se a gente for olhar, a próxima rodada ela é importante, né? Para definir essas questões, se o Inter vai a Erechim ou vai a Caxias. Neste momento, o Inter vai a Erechim enfrentar o Ipiranga na semifinal. Começa lá e depois vem decidir no Beira-Rio. E aí o Grêmio enfrenta o Caxias no Centenário, começando em Caxias e depois decidindo na Arena. Tem algumas coisas que a gente precisa falar em termos de boletins médicos, antes de falar também uns bastidores aqui, tá? Mas antes eu quero te lembrar que tu pode entrar lá em kto.com, utilizar o cupom Ernest, ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e aí botar uns pila no bolso aí apostando nos times das ligas da Europa, enfim, nos próprios campeonatos estaduais aí pelo Brasil. Daqui a pouco tá chegando o Campeonato Brasileiro, tem muita coisa aí pra botar um dinheirinho no bolso, beleza? Vai lá na KTO. Ó, vamos lá. Tem algumas questões, né? O Kehler, primeiro, tá? O Kehler, ele quebrou 2 dentes por conta de um choque que ele teve com o Vitão. E ele é dúvida agora pro jogo de sábado contra o Esportivo, 16 horas e 30 minutos aqui no Beira-Rio, tá? Tem possibilidade dele jogar? Tem. Ele poderia botar até uma proteção na boca e tal, isso e aquilo. Mas a tendência é que seja o John testado. A tendência é que o John receba a primeira oportunidade, até porque está basicamente tudo definido, né? O Inter com um empate já garante a segunda colocação no Campeonato Gaúcho, tá? Beleza. Temos o Johnny. O Johnny, ele sentiu câimbras. Ele apareceu algumas imagens nas redes sociais e até alguns colegas, né, que estavam ali na área da zona mista, colocaram o Johnny sendo levado, né, pelo Luiz Adriano e um dos médicos do clube nos braços e tal. O Johnny estava com câimbras e aparentemente não tem nada muscular, nada mais grave. Mas ele precisa de cuidados, precisa de reavaliações e a tendência é que não jogue no próximo final de semana. Até porque nessa terça-feira vai haver uma espécie de folga. O Inter trata como recuperação física, mas é uma folga, tá? O Inter vai dar uma folga para os seus jogadores nessa terça e só volta na quarta, ou seja, na quarta-feira começa uma reavaliação para então saber se tem condições ou não o Johnny de estar contra o Esportivo. Da mesma forma, o Baralhas. É muito clara a chance de ele também não poder jogar. O Inter está sem os seus 2 volantes, então, se tu for olhar. Né, os 2 volantes que começaram o jogo contra o Grêmio agora na Arena. Porque o Baralhas, ele tem também um trauma no tornozelo, está inchado, segundo a assessoria de imprensa do Inter, e também precisa de cuidados e reavaliações diárias. Então, já começa por aí. A própria assessoria do Inter dizendo que não é garantido, né, que ele possa estar no jogo aí, ainda que seja muito cedo, né? Foi essa bem a palavra, a frase que foi usada. É muito cedo para avaliar, não sei nem se não daqui a pouco vai precisar de fazer um exame de imagem e tal, mas pelo fato de estar inchado, de repente já tira ele até da possibilidade de jogar contra o Esportivo. E aí, por último, o Vitão. O Vitão, ele também tomou uma pancada só que daí é na perna esquerda, na coxa esquerda, tá? E tá nesse sentido também com muitas dores no local e precisando de reavaliações diárias. Não seria uma lesão, isso segundo a assessoria do Inter. Então, a gente também pode ficar de olho que daqui a pouco pode ser um Moledo e um Mercado na zaga do Inter contra o Esportivo. Agora, alguns bastidores aqui, tá? Vamos lá. Eu sei que é muito
Eu sei que é muito interessante, né? Quando a gente tem uma derrota como essa no Grenal, por exemplo, as informações que vêm é que vai haver cobranças, que as reuniões elas vão ser um pouco mais acaloradas e tal, né? Mas enfim, o que disseram aqui é o seguinte: alguns jogadores teriam sido sim cobrados, mas principalmente o técnico Mano Menezes. Principalmente o técnico Mano Menezes, porque o time meio que, entre aspas, morre em um determinado momento do jogo, e isso tem preocupado a direção. Eu estou buscando mais informações a respeito, tá? E, obviamente, ele deu um pau no Depena, deu um pau no Pedro Henrique na coletiva, tá? E isso também dá alguns indícios. Indícios, inclusive, que, o Inter pode mudar a sua forma de jogar. Antes com 2 velocistas, agora voltar a jogar com um centroavante. E justamente por isso o Luiz Adriano seria o novo, talvez, candidato a ser titular do Internacional. Jogando então ou o Wanderson ou o Pedro Henrique, com o Luiz Adriano fincado lá. E aí até mesmo, se um dos dois, então, no caso, for para o banco, tem essa opção num segundo tempo, tá? Uma outra questão é a seguinte, o que se fala aqui é que o Johnny está vendido. O Johnny está vendido ou está praticamente negociado com o Betis da Espanha. E pelo fato de estar fora já no segundo semestre, já começaria a ter, vamos dizer assim, ele seria alijado, né? Seria posto à margem em determinados jogos, devagarzinho, até perder a titularidade, justamente por conta de não contar com ele no segundo semestre. Então precisaríamos já desde agora ter um substituto, 2, uma forma de jogar sem o Johnny. Então, nesse sentido, também tem uma possibilidade de o Johnny perder a sua vaga como titular, né? E aí vou voltar a dizer, não por questões apenas técnicas, mas por questões de negociação. O interessante agora para esse jogo contra o Sportivo é que ele dá a oportunidade do Mano Menezes voltar a jogar com esse centroavante. E aí eu vou falar do Luiz Adriano. Porque é o seguinte, durante agora o treino da semana passada, e aí quando tinha a possibilidade de o Luiz Adriano começar o jogo, já estava todo mundo impressionado com o físico do Luiz Adriano, com a questão técnica que não sentiu, vamos dizer assim, diferença dos demais atletas, né? Mesmo vindo da Turquia, mesmo vindo de um calendário um pouco mais diminuto, ou de repente até um calendário mais organizado, ele conseguiu segurar a onda junto com os demais atletas e os demais companheiros. Então, nesse sentido, não só corre por fora a possibilidade de ele voltar, de ele ser titular, né, e o Inter voltar a jogar com um centroavante, mas também tem a questão de ele, né, estar com uma certa moral aqui dentro. E aí tem uma outra questão. Os jogadores que deveriam ser expoentes, né, ficaram muito abaixo nesse Grenal. E aí essa vai ser, vamos dizer, a conversa mais próxima que vai se buscar. Porque, por exemplo, assim, até mesmo o Pedro Henrique, né, que tomou uma chapoletada, vou voltar a dizer, do Mano na coletiva. Teve ainda o ingrediente, né, do seu contrato renovado. Teve o ingrediente de ser, né, o grande artilheiro do Campeonato Gaúcho. O Inter estava ali preocupado com a questão Suárez, conseguiu segurar o Suárez, mas do nosso lado a coisa não deu certa. Então, esse também vai ser um papo que vai rolar aqui durante a semana. E ninguém entendeu até agora por que o Depena, né, foi tão abaixo também. O Depena que estava numa outra rotação, o Depena que estava numa outra pegada ao longo aqui de todo o primeiro tempo, né? Tanto que teve um momento que o Grêmio pega a bola dele no meio campo, próximo à lateral, se eu não me engano é até o Bitelo que faz isso, e passa por cima, né? E vai em direção ao gol, como se fosse numa rotação 220, e o Depena nem 110 estava, né? Então essa é a grande questão de alguns bastidores que a gente conseguiu aqui no CT. Por último, e muito rápido, tá? A direção, pela primeira vez, ela falou no final do jogo de que o Ener Valencia tem sim o interesse, né? O Ener Valencia interessa para a
direção de futebol. É um jogador que tem contrato, até o William Thomas diz assim, é um jogador que tem contrato, mas que se tudo der certo, nós vamos encarar e tal, isso, aquilo. Eu vou dizer para vocês aqui agora, tá? Informações também daqui do CT, do Beira-Rio, não há nenhuma possibilidade de o Internacional perder o Ener Valencia. Nenhuma. Já está assinado o pré-contrato, já tem multa e está tudo bem. Eu estou, inclusive, buscando os valores aqui para saber, para a gente poder pegar e ficar um pouco mais tranquilo em termos de, vamos dizer assim, financeiros, né? Caso um time queira contratar o Ener Valencia, pague determinado valor para o Internacional. Como eu vou voltar a dizer, essa carta de intenção ou esse pré-contrato, enfim, como queiram chamar, existe juridicamente uma garantia de que o Ener Valencia joga aqui no Inter no segundo semestre. O Inter segue, inclusive, em busca de um volante e em busca de um meia, porque com certeza, né, o grupo agora diminuto do Mano e o grupo só de guris, por exemplo, no banco de reservas, também ligou um alertinha bem considerável aqui no Beira-Rio. Se tu chegou até aqui, cara, vou te agradecer demais, vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Tamo junto, um forte abraço, tchau!